Amém, queridos? A gente termina a conversa mais tarde. Bom dia pessoal. Isso aí, vamos nos colocar em pé, vamos começar o nosso culto ao Senhor. Amém. Vamos começar com uma oração. Eu vou fazer uma oração, mas se você tiver no seu coração algo que o Senhor tem falado, ou se você tem alguma oração para a igreja, levante sua voz, participe. Amém? Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã na Tua presença, Pai. Obrigado porque o Senhor separou essa manhã para estarmos juntos aqui, Te adorando, Te agradecendo, Te conhecendo cada vez mais, Pai querido. Que o nosso coração esteja aberto, Pai, e sensível, Pai, à Tua presença, Pai querido. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha com a Tua mão, com a Tua graça sobre nós, derramando sabedoria, derramando ousadia em nossa vida, ó Pai, e que possamos sair daqui cheios de Ti, Pai querido. Sê conosco nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível
louvamos pelo teu sacrifício, ó Pai. Obrigado, Jesus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Teu sacrifício conquistou nosso coração, Pai. Não existe amor igual, Pai. Tu que estás entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus, Jesus. Venceste a morte e o inferno pra me dar guarida. Pelas tuas pisaduras hoje eu tenho vida. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Estás entronizado entre os querubins, cuja glória e majestade nunca terá fim. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus, Jesus. Venceste a morte e o inferno pra me dar guarida. Pelas suas pisaduras hoje eu tenho vida. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Declare. Sobre todo nome, na terra, céu e
declara, ó Pai, tua igreja declara, Pai, que o teu nome é santo, ó Pai, que o teu nome está acima de todo nome, ó Pai, que só o Senhor é digno, ó Pai, que o teu amor por nós, ó Pai, nos conquista, nos constrange, ó Pai. Te adoramos por isso, ó Pai, te adoramos, ó Pai, pela salvação, ó Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia, Pai. Aleluia. Amém, queridos. Podemos assentar. Bom dia, irmãos. Vamos ter agora o nosso momento das ofertas. Quem trouxe suas ofertas, dízimos, fica à disposição para colocar. Enquanto isso, eu vou pedir para colocar os avisos. Tem algumas coisas importantes esse mês, para a gente já colocando na nossa agenda, né? Semana que vem ainda tudo normal, né? Sábado, reunião das crianças, adolescentes e o culto normal às 9h30. Aí, para a gente se atentar a esses dias, dia 23, no outro sábado, a gente vai fazer uma reunião com os pais aqui. Houve lá no encontro lá de Sorocaba um momento de um compartilhamento lá sobre a importância da igreja nas escolas. E a Charlete participou, né? E ela tem muita coisa para compartilhar sobre o que o grupo do Jamê tá se organizando. Eles têm um grupo de professores a nível nacional se organizando para falar sobre isso, a presença da igreja na escola. Então, é muito importante que os pais participem, né, nesse dia. Então, coloca na sua agenda. Depois a gente tem um café aqui, um chá, um bolo, no sábado, dia 23. No dia 24, que é no domingo, né, o pastor Mateus lá de Parnaíba, né, que ele é filho do Oswaldo de Valinhos, né, é no Piauí, né, que ele está, né, Parnaíba é Piauí, é litoral do Piauí. Então, ele vai estar aqui para compartilhar sobre a missão, sobre a obra, sobre o que está acontecendo, né? E ele está ligado a gente ajuda ele, vocês sabem, né, que ele é um dos pastores que a gente ajuda mensalmente, e ele vai trazer aqui uma palavra, amém? É isso. Aí, de agenda também, final do mês, dia 30 e dia 1, a chácara lá em Elias Fausto, aquela mesma chácara que a gente foi, vai ser muito bom, amém? Vamos orar pela palavra. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Muito obrigado pela tua igreja, pelos seus irmãos aqui reunidos, Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe o pastor Marcos, Senhor, nessa palavra de hoje, Senhor. Que ele receba, Senhor, do alto a revelação, Senhor. Que ele receba do Espírito Santo, Senhor, a instrução para repartir aqui com a sua igreja, Senhor. Abençoe esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Amém.
as criancinhas e as professorinhas. Graças a Deus por isso. A esperança para nós, né? Quando a gente vê as criancinhas, não tem coisa melhor, né? É sempre uma grande bênção, uma grande esperança para nós, porque são herança do Senhor. Eu, na última vez que falei aqui, eu falei sobre usufruir da graça do Senhor. Amém? Quero continuar falando desse tema importante, né? Eu quero lembrar que nós, como o Roberto falou aqui, nós estivemos em Sorocaba no encontro. Algumas pessoas estiveram lá também, participaram em algum tempo, e o tema lá era, né, que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Uma coisa que sempre me chamou a atenção na palavra é essa palavra, né, que nós devemos nos apegar com mais firmezas às verdades ouvidas, porque ela, postas em prática, ela gera um resultado de Deus na nossa vida, não é? Andar com Deus não é uma questão de um sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz. Andar com Deus é uma bênção. Amém? Andar com Deus é estar no Senhor Jesus, sabendo que Ele cuida de nós, né? Ele nos orienta, Ele nos ajuda, Ele nos instrui como vivermos nesse bocadinho de vida que aqui na terra vão arredondar aí para 100 anos, né? Você só tem esse tempo. Você já pode fazer uma conta aí quantos dias restam para você nessa terra. O tempo está voando, né? E cada dia que passamos é um dia a menos, né? Como um poeta Ricardo, poeta brasileiro, fala, né? Cada dia é um dia a menos. Tudo que nós enxergamos, podemos enxergar com os nossos olhos físicos, né? Revela a glória de Deus, revela a grandeza de Deus, revela a existência de Deus, né? Tudo que nós podemos ver na natureza, não é a questão da mãe natureza, né, como costumam dizer aí, mas revelam Deus, não é? Ou a grandeza, a magnitude, né, que é Deus, magnífico, né, que nos deixa de boca aberta quando nós podemos observar a criação. Nós olhamos para a criação e vemos a multiforme inteligência de Deus. Estou aumentando aqui, a multiforme sabedoria de Deus. Mas quando você olha as coisas criadas, você vê o quanto Deus é Deus, né? Único, verdadeiro. Não dá para pensar, não dá para limitar Deus, né? Com as coisas que o homem descobriu, né? Na física. Mas o Criador, Ele é, né? Nós vamos conhecer Ele em toda a eternidade, né? Em toda a eternidade nós vamos conhecer Ele. Mas nós já podemos conhecer aqui o seu poder. Amém? Amém? A sua grandeza.
a sua sabedoria, sua inteligência, tudo que Ele é, nós podemos pensar, Ele é infinitamente mais, é muito mais. E, como falei na vez passada, e já falei outras vezes, eu fui criado num vale de montanhas, né? Onde você via o sol nascer lá em cima, na montanha, né? Normalmente você vê o sol apontar lá e vir subindo. O sol nascia lá em cima por causa das montanhas, né? Uma coisa tremenda. E a Bíblia fala sobre isso, montanhas e vale, louvem o Senhor. E nós deixamos de olhar para essas coisas. A vida máquina, engrenagem na qual nós estamos inseridos, nos fecham os olhos e nós deixamos de enxergar a vida que há em tudo aquilo que Deus criou, né? Esses dias não, um sábado, acho que retrasado, não sei que sábado foi, nós fomos em Serra Negra, que o nome já diz que é uma serra. E lá tem uma fonte nova, não sei quem já conhece, fizeram um portal lá, uma cópia, né, na verdade, de uma fonte que existe na Itália, né, onde a água fica caindo e a turma joga moeda para dar sorte. Mas é um negócio bonito, né, é uma réplica, né, bonita. E eu e a Arlete estávamos sentados ali, curtindo lá, vendo as pessoas, né? Ali, observando, tirando foto, né? E, de repente, chegou 4 pessoas, 4 amigos da gente. Eles estavam lá tirando foto e tal, né? E a gente só olhando, né? De repente, alguém olhou assim, e nos viu e falou, abriu, né? Abriu um sorriso e tal, e nos juntamos ali naquele momento. E aí, é interessante que eles estavam falando assim, nós estávamos falando de vocês. Nós estávamos falando de vocês. E eu brinquei com eles, falou, você está falando bem ou mal, né? Não, lógico que nós estávamos falando bem. Estavam lembrando e falando sobre nós, porque alguns anos atrás nós juntamos a igreja, fomos à praia, né? Uma das vezes que nós fomos à praia, eu levei uma irmã que fazia parte aqui da nossa igreja, que nunca tinha visto o mar. E eu fiz questão de levar ela, e ela ficou maravilhada com o mar. Eles vinham falando dessas coisas, falando que todo ano a gente ia visitar Monte Verde. Eu falei isso a vez passada, porque eles se lembram de coisas boas. Porque quando nós fazemos coisas juntos, quando nós fazemos dos momentos... Obrigado, Patrícia. Nos envolvemos como igreja, né? Fazemos coisas juntas. Aqui, por exemplo, nós temos um parque muito bonito, e a gente vê muita gente se reúne lá. Faz piquenique, faz churrasco, aproveitam. E nós podemos fazer isso e muito mais, muitas outras coisas, porque nós fomos chamados para isso, amém? Então, isso é muito bom, né? A igreja se unir, a igreja criar memórias afetivas, como dizem aí, ou memórias de amor, de laços, né? Que nos vinculam em coisas boas, não é? E que alcançam outras pessoas, porque nós temos a vida, né? É a igreja que tem a vida, é a igreja que recebeu a vida do Senhor, né? E ele diz, eu vim
para que tenham vida, e tenham vida em abundância. E a vida acontece nesse plano aqui. Vai para a eternidade, né? Mas a vida acontece nesse plano. E quando a gente deixa de fazer essas coisas, a gente perde muito. Porque o tempo passa, o tempo não espera, né? Essas semanas passadas, morreu um amigo da gente, que era pai. Algumas pessoas aqui conheceram o Genival, né? O Genival, seu pai morreu, faleceu. Eu estive lá no hospital, pude estar orando com ele, né? E é uma coisa que liga a gente, né? Porque nós somos cheios de conexões, né? Nós vivemos hoje em tempos de conexões, não é? Que a meninada aí fala, tá ligado? Né? Tá ligado? Hoje estamos ligados com pessoas. E nós precisamos usar a nossa vida, a vida que está em nós, para nos conectarmos com pessoas e nos envolvermos, né? O Genival, volta e meia, ele aparece aí para estar conosco. E a gente preza por essas coisas, porque tudo que nos envolve para que, através da nossa vida, através de Cristo em nós, essa graça salvadora que Deus ministrou sobre nós, seja também na vida dessas pessoas que não conhecem a Deus, que não têm uma experiência, que não vivenciou uma, usar o termo, conexão em Cristo com Deus, né? Porque todos nós estávamos mortos. Essa é a diferença. Eu aceito, eu recebo que antes de conhecer a Cristo eu estava morto nos meus próprios delitos e pecados, um criminoso fichado, né? Todos nós somos podemos dizer que somos ex-criminosos, fechados, fotografados e marcados, que morreu em Cristo, mas que ressuscitou em Cristo. E essa ressurreição, ela é poderosa e ela é viva e vai nos transformando até fecharmos os olhos para esta vida e partirmos de fato, de verdade, para a eternidade, né? Um dos grandes problemas nossos é que nós nos esquecemos da vida que nós levávamos, sem Deus no mundo. Efésios fala que nós vivíamos sem Deus no mundo. E como a gente, às vezes, nós somos ingratos para com Deus, porque nós nos esquecemos. É muito fácil a gente voltar a viver no comum, né? Sem a pessoa de Deus. Pessoa de Deus. Bom, vou começar aqui o que eu falei, que vou falar sobre a questão da graça, continuar, né? Eu vou usar duas passagens. Uma delas é 2 Coríntios, capítulo 6. A outra é 1 Pedro, capítulo 3. Vou também alguns versículos que são interessantes. Então, começando em 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 1 diz assim, Paulo falando, ele como apóstolo, servo do Senhor, ele diz assim, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, ou seja, com Cristo, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz,
eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, no tumulto, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Eu quero usar esse texto, depois o texto lá em 1 Pedro, nós não vamos abrir agora, mas quero usar esse texto e juntar ele com 1 Pedro 3. Acho que o pessoal lá pode abrir. Aí o primeiro versículo, capítulo 6. E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Essa palavra aí, que não recebais a graça de Deus em vão, né? E para fundamentar uma coisa que eu achei interessante, abre Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13, versículo 12. Quem conhece Manoá? Todo mundo, né? Todo mundo sabe sobre Manoá. Todo mundo sabe sobre a esposa de Manoá, né? São os pais de Sansão, né? Todo mundo conhece, né? Amém? Professoras de escola bíblica contam a história de Sansão, né? E essa palavra estava no coração de Manoá, quando ele soube, através dos anjos, que ele seria pai, que a esposa de Manoá iria ter um menino, uma grande maravilha de Deus, porque a esposa de Manoá era estéril, ela não podia ter filho, né? As irmãs, as professoras sabem contar com detalhes as histórias para deixar as crianças impressionadas, né? E Manoá, quando ele soube da notícia, ele ficou desesperado. Sabe um desespero? Quando você já ficou desesperado por alguma coisa, não é porque o carro ia passar em cima de você,
tirando isso, a vida, ela produz, em alguma circunstância, em nós, um desespero. Né? E o desespero faz bem. Muitas vezes o desespero faz bem, porque é através do desespero que nós paramos para pensar. E Manoá, quando ele soube que ia ter um filho, eu acredito que deu um desespero nele. Hoje nascem filhos a rodo por aí, sem nenhuma preocupação dos pais, né? Mas Manoá ficou desesperado, porque na versão, acho que você tem a versão diferente aí, né? Tem alguém aí com outra versão? Fala assim, nesse versículo 12. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o teu serviço? E para fazer uma pergunta dessa, eu acho que ele estava desesperado. Como que vai ser o ensino desse menino? Como que nós vamos criar ele? Qual é a filosofia de vida? Qual é o modo de viver? Né? Minha tradução fala isso. Qual será o modo de viver do menino? Entende isso? Entende isso? Todo mundo aqui tem filho, tem uns que vão ter ainda, outros que vão nascer. Mas qual é a minha preocupação nisso? Isso mexe comigo ou vai nascer mais um apenas, um número para a estatística? Não, a igreja tem que entender que ela é, como alguns dizem, a agência de Deus na terra, ou ela é o corpo de Cristo na terra, com todas as possibilidades de alguma maneira, mudar a nossa realidade. Então, se essa passagem está na Escritura, é porque também, com certeza, Deus se preocupa. Senão não precisava estar aqui escrito. Né? Aliás, em Coríntios fala que tudo quanto outrora foi escrito, tudo quanto no passado foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Então, não é para ficar em vão. Não é para passar despercebido, não é para que eu viva de qualquer jeito, não, é para que eu tenha temor de Deus. E como Manoá sentiu essa pressão, sentiu esse peso, né? Com certeza ele ficou preocupado. Ele falou, não, ele tinha recebido a notícia através da mulher e o anjo tinha ido embora. Né? E ele orou a Deus, ele falou, não, se isso é verdade, que ele venha de novo. Ele orou a Deus que esse anjo volte de novo, porque eu tenho algumas questões a perguntar a ele. E Deus diz que Deus ouviu a voz de Manoá e veio de novo o anjo, e aí ele perguntou novamente, quando esse menino nascer, quando cumprir essa palavra, qual será o modo de viver do menino? Tem um esquema aí, tem uma filosofia de vida, como que é? E o anjo já tinha falado à mulher. Uma das coisas é que ela não podia beber um trago de álcool, do fruto da videira. Esse foi um parâmetro para nós falar assim, não, alguma coisa tem que ser feita. A minha vida daqui para frente não pode ser a mesma. Alguma coisa precisa mudar aqui em casa. Nós estamos falando sobre lar redentor, né? Não é? O Jamê falando sobre lar redentor. Alguma coisa precisa mudar aqui em casa. Não pode ser do mesmo jeito, porque vai brotar uma criança aqui. E tudo que ela vê, ouvir e sentir, ela vai aprender. Percebe isso? Percebe isso? Como é pesado? Porque Deus não quer que nenhum pequenino se perca. Não é assim que a palavra ensina? Não quer que nenhum pequenino se perca. Não é? Deu para
entender isso, esse desespero de Manoá, nós vamos continuar em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos continuar para chegar lá em Pedro depois, porque lá em Pedro, capítulo 3, fala sobre essas coisas. Amém? Voltemos lá. Voltemos em 2 Coríntios, capítulo 6. Temos nós muitas coisas para fazer. Todos nós que somos igreja, temos muitas coisas para fazer. Repetindo, ele diz, nós, na qualidade de cooperadores com ele, Paulo, apóstolo de Cristo, né? Também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A graça de Deus, nós somos salvos pela fé, através da graça de Deus, que significa, para mim, toda a bondade de Deus para conosco. Toda a bondade de Deus. A graça de Deus é isso. A graça de Deus não é uma permissividade. Não é uma permissão para me fazer continuar do mesmo jeito. Porque se eu continuar do mesmo jeito, não haverá mudança na minha vida em nada. Não é? Então, a graça de Deus é uma bondade disponível para nós, e nós devemos observar, nós devemos buscar, e nós devemos tomar posse dela. Né? Então, ele fala que foi um tempo de oportunidade, né, que Deus está socorrendo nossa vida, cada um de nós que tivemos acesso a essa palavra de vida, de fé, da salvação em Cristo, né, é uma oportunidade que não pode passar batido, ela tem que ter um efeito, ela tem que ter um resultado na nossa vida de mudança, amém? Por isso no 3, versículo 3, ele diz, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O ministério da reconciliação, que Paulo vem falando antes disso. De reconciliar com Deus a nossa vida, de reconectar de novo com o nosso Criador, com o nosso Pai, nosso Senhor, Deus vivo, Deus que rege todo o universo. Né? Aí, pelo contrário, versículo 4, ele diz, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações e nas angústias. Né? Uma das coisas mais necessárias à nossa vida é a paciência. Né? É a paciência. Em tudo nós precisamos de paciência. Nós entramos na escola, quando nossos pais nos colocam, a gente nem sabe, né? Mas os anos vão passando, os graus vão aumentando, e depois, quando a gente escolhe fazer um curso, você entra lá por 4 anos ou por 5 anos, e haja paciência para você vencer todos os dias que demandam um curso superior, que nunca para, né? Sempre você tem que estar fazendo uma reciclagem. Então, a paciência é necessária. Tiago fala que é necessário a paciência, né? Porque há frutos a serem colhidos. Né? No capítulo 5, versículo 7, vamos dar uma espiada aí. Vamos lá. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Ixi, acho que não, eu errei. Não, não, está certo. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Não foi só quando eu me batizei lá. É a continuidade. Né? Eu vou continuando. Né? Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Da onde? Da onde? Da terra. Aguardando com paciência até que receba a chuva temporânea ser o dia.
Então, Paulo fala, ó, necessário paciência. Tiago fala aí, que Deus espera frutos na nossa vida. Amém? Acredita nisso? Espera frutos. Não é? Aí ele fala assim, nas aflições, Jesus disse, né? No mundo tereis aflições. Amém? Amém? Tem de bom ânimo. É interessante o bom ânimo, né? Porque aflição todo mundo tem, não é? Todos uns mais, outros menos, depende do tempo, todo mundo tem aflição. Quem não tem aflição aqui? Quem não tem? Não se acha quem não tenha. Eu passo por muitas aflições. E eu sei que você passa também por muitos medos. A vida é feita dessas coisas, não podemos negar, não. Não tem isso, né? Depende da circunstância, né? Depende da dor de estômago, não é? Então, fala assim, Jesus disse, ó, no mundo tereis aflições, mas mantém bom ânimo, mantém, né? Porque a sua esperança é maior, a sua alegria será maior, né? A vida não é estática, ela vai mudar, ela vai transformar, vai ser transformada a sua vida, você tem esperança, não é? Então, as aflições fazem parte da vida. Nas privações, esse mundo produz muitas privações, não é? No tempo que nós estamos vivendo, muitas vezes você se sente sozinho, não se sente? Não se sente? Você se sente, né? A gente tem que ser sincero com Deus. Às vezes você pensa como Elias, né? Fala, só eu fiquei, só eu que estou aqui escondido nessa caverna. Mentira, mentira. Né? Pedro fala assim, que os seus irmãos estão passando no mundo também os mesmos sofrimentos. E o diabo, ele é doido para mandar uma mentira nos nossos ouvidos, não é? Mandar uma mentira nos nossos ouvidos, você não está sozinho. Sabe por que você não está sozinho? Sabe por que eu não estou sozinho? Porque ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Pode falar qualquer coisa, você pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho. Nós só estamos sozinhos quando nós queremos, né? Nós achamos que estamos sozinhos, mas as privações, às vezes há muitas privações. Por exemplo, se você tem filhos pequenos, grandes, você está no processo de criar filhos. Muitas vezes você é privado, nós somos privados no nosso tempo, né? Você não tem tempo que fala assim, você precisa de um tempo para você. Não é assim que a sociedade fala? Você precisa tirar um tempo para você. Você precisa ter um tempo de qualidade. É verdade. Precisamos ter tempo, né? Precisamos recorrer às igrejas, às comunidades, aonde estamos envolvidos. Muitas vezes eu deixei meus filhos com alguém que podia cuidar e eu podia sair com a Arlete. Não é? Amém? Não fique isolado, não fique estressado, não trate mal o seu filho por causa do seu estresse, né? Porque filho toma tempo e acabou, e não tem por onde sair, e filho gasta tempo, e filho consome o seu tempo, e é verdade, mas vale a pena, porque são bênçãos do Senhor. Então, muitas vezes você não pode sair, muitas vezes você não pode comprar determinadas coisas, muitas vezes você fica de fato cansado, e o pai e a mãe têm que trabalhar junto, têm que se conectar, e um ajuda o outro, e o outro ajuda o outro, e nós vamos ver lá na frente sobre isso, e dar conta de poder fazer com que o seu Sansão tem um modo de vida diferente do que esse mundo tem plantado na nossa cabeça.
nós podemos viver uma vida alternativa em Deus, em Cristo. Nós devemos. Amém? Não sei se dá para recuperar alguma coisa, mas sempre é tempo de recuperar. Né? Eu costumo lembrar sempre do versículo que Deus restituirá os anos que foram perdidos, comidos pelo gafanhoto. Quanto tempo eu perdi, tempo que passou na minha vida e eu estava como cigarra, cantando, e o tempo passando, e o tempo voando, e foram tempos, anos comidos, anos que não serviram para nada, não é? Quando eu chego para a igreja, eu encontro essa palavra que Deus iria restituir os anos que foram comidos pelo gafanhoto. Essa é a diferença, porque Deus pode restituir aqueles anos que o diabo nos enganou, nos iludiu, consumiu nosso tempo no nada. Deus pode restituir, amém? Deus pode restituir, e Deus vai restituir. Se você crê, Deus vai fazer, amém? Amém? Crê nisso? Nas angústias, né? Aí versículo 4, nas angústias. Quantos de nós têm angústia? Às vezes a gente se engana dizendo que a angústia não passa na nossa alma. É só olhar os salmos, você vai ver como Davi tinha angústia lá de sobra e ele clamava. E eu gosto quando ele fala assim, Deus me ouviu, Deus me socorreu quando eu gritei por socorro. Está lá na Bíblia, está lá nos Salmos. Muitas vezes em casa a gente grita no nada. A gente grita para ninguém ouvir. Não é? Não adianta gritar. Aliás, a Bíblia fala que nós temos que tirar toda a gritaria da nossa casa. Não é assim que está lá escrito? Muitas vezes a gente esquece da fé e vai na força do braço e quer dar murro na mesa, jogar o prato no chão. Não resolve, não. Chutar a porta, chutar o gato, não resolve, não. Né? Angústias nós vamos ter, mas nós temos o Senhor, que é mais forte que qualquer angústia. Né? Nos açoites, antigamente o açoite era com, aqui acho que, não sei, o relho, né? Aquela da chibatada, né? Não é assim? Nos açoites. Hoje, como que nós vivemos hoje? Não é? Hoje nós somos muitas vezes agredidos, não é? Não é? A internet agride, quando não é a internet, são as pessoas do nosso entorno, sofremos agressão, né? E pancada daqui, pancada dali. E como que nós devemos proceder? Como que deve ser a nossa reação quando você é agredido? Eu costumo falar o seguinte, porque hoje nós somos agredidos com palavras, né? E as palavras doem mais que um tapa, né? Não é? Muitas vezes somos agredidos com mentiras, com coisas que não são verdades, e às vezes falam na nossa cara, as agressões, e costumo falar uma coisa, não fala nada. Não fala nada. Quando você for agredido por palavras, não responda, não queira ter razão, não fale nada. Sabe por que você não deve falar nada? Sabe por quê? Porque você é um cristão. Porque nós somos um cristão. E Jesus disse assim que Pedro fala que quando ele era agredido, ele era desonrado, ele era massacrado, ele era moído lá. Sabe qual era a resposta dele? Nenhuma. Não se defendia. Não se defendia. Não é? É que interessante isso. A gente aprender essas coisas, né?
nessas condições, entregue-se a Deus, que vê todas as coisas. Não queira praticar justiça humana. Amém? Né? Nos açoites, nas prisões. Muitas vezes a gente passa por aprisionamentos, né? Porque não podemos sair nem para a direita, nem para a esquerda, para frente não vai, para trás não dá para voltar. Que são aqueles empregos que a gente entra lá, dá vontade de largar aquilo, sair correndo, né? Mas carece de paciência, não é? Nos tumultos, muitas vezes a gente vê os tumultos, eleições, então nem se fale, né? Não se envolva com isso, não se envolva, isso traz praga para a vida da gente, se envolver com coisas vãs, não é? Com coisas vãs, nos trabalhos, tudo isso dá canseira, dá desgastes, mas lembre-se, você está em Cristo, né? Estamos em Cristo, vivendo em Cristo. O nosso trabalho pode ser diferente, né? Nas vigílias, né? Que fala nas vigílias, no jejum, está acompanhando aí? Né? Nas vigílias, nos jejuns. Quando que nós fazemos vigílias, né? No tempo de Jesus tinha lá a primeira vigília, a segunda vigília, a terceira vigília, quarta vigília. Quando que eu, particularmente, falando para mim, particularmente lá em casa, quando eu uso um tempo de vigília? É importante isso, né? Você e eu estamos lá com as angústias, com as tristezas, com os problemas, mas eu estou vigiando o meu coração? Eu estou querendo me conectar com as coisas de Deus? Muitas vezes deixa eu ir passando, vai tocando, vai levando, né? Não pode ficar em vão a graça que nos foi dada da sua bondade, da sua misericórdia. Nós recebemos misericórdia de Deus, nós recebemos compaixão de Deus, nós recebemos o amor. A Bíblia diz que o amor de Cristo foi derramado sobre nós. Imagina uma caçamba de água derramada em cima da nossa cabeça, como tem nesses resorts, né? A água vai pingando dentro de uma baciona grande lá, e as pessoas ficam embaixo e aquilo cai. Brum. É desse jeito e muito mais a caçamba que Deus joga em cima de você, do seu amor. Pensa nisso. Pensa nisso, superior a qualquer coisa visível que você vê aqui nessa terra. Às vezes a gente fica pensando em carro, pensando em brinquedo, pensando em coisas. A vida de Deus é muito superior a qualquer coisa de invenção de homem, né? Vigia, jejum, são práticas que podemos fazer devemos fazer na nossa casa, na pureza, coração puro, coração limpo, não é? Salmo 24, acho que é versículo 3 e 4, se não me falha a memória, coloca aí. Se não for, nós vamos achar. Salmo 24. Isso. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar? Versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Pessoal, é o coração. Nós temos que cuidar do coração. Não devemos deixar as nossas mãos sujar e o nosso coração separado de Deus. Separado de Deus. Abre lá, Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. 9, versículo 8. Não, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Olha, em todo tempo.
Eu devo me aperceber, eu devo vigiar que em todo tempo as minhas vestes, elas sejam alvas. E quando falo as minhas vestes, o meu coração, meus pensamentos, meus sentimentos, né? E que nunca falte a graça do óleo do Espírito Santo. Amém? Nunca falte. Eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes eu deixo faltar. Amém? Aí na pureza, essa é a parte da pureza. No saber. Abre lá, Provérbios capítulo 24, versículo 3. Tá bom esse negócio, pá? Estou gostando desse. No saber, ó. No saber. Esse trechinho aí do versículo. No saber, ó. Com sabedoria se edifica a casa. E com entendimento ela se estabelece. Entende? Está aí na sua descrição do versículo 6, na pureza, no saber. O saber, com sabedoria se edifica a casa. Não tem outro jeito de construir a casa, senão com a sabedoria. Sabedoria de Deus. Amém? E quando ele fala assim, com entendimento ela se estabelece, está falando a casa, não de tijolo, mas a casa de pessoas. Aonde que você mora? Aonde que eu moro? Talvez você não saiba, né? Mas eu moro, aonde? No coração da Arlete. E ela mora no meu coração. Você sabia disso? Mexe comigo para ver. Mulher brava. Não. Mulher cheia de graça. Mulher cheia de graça. Ela fala, deixa isso para lá. Né? Entende isso? Na longanimidade. Essa longanimidade, ela é fruto do Espírito Santo. Às vezes acontecem processos, né? Você já passou por algum processo, né? Processo de doença, processo de inimizade, algumas coisas que acontecem, né? Alguns desencontros que carecem dessa substância chamada longanimidade. Às vezes a gente dá uns esbarrão e a gente nem percebe que deu, mas o outro achou que deu, que foi de propósito. Então o que acontece? Um exemplo só, né? Aí desenrola lá um processo. E às vezes os processos demoram para serem resolvidos. E num processo que demora tempo para ser resolvido, carece do quê? Da substância de longanimidade. Longanimidade. Não vai tentando querer resolver num dia. Não, porque nós temos que resolver. Coisa resolvida às pressas não dá certo. Coisa resolvida à pressa não dá certo. Espera o tempo de Deus. Para tudo há tempo. Seja longânimo, de ânimo longo. Não desista. Não desanime. Não seja apressado. Eu costumo falar. Não fala nada. Não fala nada. É a melhor coisa. Jesus não falava. Jesus não queria resolver, não, porque agora vamos juntar tudo, vamos lá todo mundo e vamos resolver aquele negócio. Jesus não fazia isso. Às vezes ele demorava 4 dias, às vezes demorava, o Lázaro já estava se desfazendo, e a turma pressionando. Vai. Entende? Longanimidade. Espera. Versículo 6, na bondade. É uma coisa, que é uma substância, é um fruto do Espírito Santo, bondade. Agir
sempre com bondade. Por que eu devo agir sempre com bondade? Eu posso dar uma escorregada e não agir com bondade, mas eu devo agir sempre com bondade. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Porque se eu agir sempre com bondade, o resultado vai ser bom. O desfecho de tudo vai ser bom. Então, essa bondade que fala lá dos frutos do Espírito Santo, não é para passar batido. Se eu deixar passar batido, eu estou recebendo a graça de Deus em vão. Entende isso? Então, procura, se esforça, se dedica a agir com bondade. No Espírito Santo, no amor não fingido. Procura amar de verdade. Porque o amor fingido não vai produzir resultado legal. Mas o amor de verdade, não é amor maior do que é o amor. O amor tem um limite, é assim quadradinho, está lá em capítulo 13. Não exagera no amor, mas ama de verdade, que é o principal. Ama de verdade. Reconhece. Né? Muitas vezes a gente não ama de verdade porque a gente não reconhece nada. Né? Muitas das vezes a gente é super ingrato, esquece tudo que passou. 40 anos de vida andando junto, esquece tudo que passou. Já pensou? Que horrível. Ama de verdade. E ele fala, na palavra da verdade, ou seja, naquilo que é verdadeiro. Tudo que é verdadeiro, diz lá Filipenses, né? Tudo que é verdadeiro. Checou de verdade, isso é verdade, isso é a verdade de Deus, é isso que eu vou praticar. No poder de Deus, não é na força do braço, fala versículo 7, no poder de Deus, não é na força do braço, não é da minha pressa, não é do meu jeito, mas no poder de Deus, na oração, e nessas coisas que foi falado aí em cima, pelas armas da justiça, fé, né? Quem nos justifica é o Senhor, quer ofensiva, quer defensiva, qualquer coisa, pela fé, por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiro. Muitas vezes, todas essas coisas vêm por cima da cabeça da gente. Desonra, né? Infâmia, má fama. Não é verdade? Tudo isso vem em jogo, também uma baldada em cima, uma baciada, mas nem tudo isso é verdade, você sabe que não é verdade. Então fica tranquilo, bola para frente, estica a bola lá para frente. Não é verdade? O que nós somos chamados de verdade é para sermos cristãos. É isso que importa. Se apegue a isso. O que importa não é o que as pessoas veem, mas o que você é em Cristo. Amém? O que você é em Cristo. Não é? Ele diz aí, ó, como desconhecidos. Né? Desconhecidos. Sabe? Ninguém te conhece. Não é? Ninguém te reconhece. Né? Não tem problema não. Importa que você seja bem conhecido diante de Deus. Né? Ele fala como desconhecido, entretanto, bem conhecidos diante de Deus. Deus te conhece. Deus sabe o teu levantar, o teu deitar. O Salmo 139, se não me falha a memória, né? Tudo. Deus sabe tudinho da sua vida, mais do que eu sei de mim mesmo. Mais do que eu sei de mim mesmo. Pode falar, pode... Deus sabe tudo. Amém? Leve suas demandas de manhã cedo para o Senhor. E à tarde você fica esperando. Faz que nem Davi fazia, né? Ele fala assim, como se estivéssemos morrendo, contudo eis que vivemos, né? Parece que estamos lá no bagaço, né? Mas Deus está com você, não é? Como castigados, porém não mortos. Você fica lá jogado, né? Parece que o leão vai
engolir, mas você está vivo. Entristecidos, mas sempre alegres. E aí, o versículo 10 está aí? Versículo 10. Como contristados, mas sempre alegres. Isso aí é uma arte. Isso aí é uma arte, é uma disposição. Né? Você aprendeu esse versículo, não fique triste, não. Você está lá, entristecido, tá bom, o negócio está acontecendo, não sei o que vai acontecer, mas não perca a alegria. Não perca a alegria. Amém? Não perca, não joga fora, não. Faça a graça vigorar na sua vida. Faça a graça vigorar na sua vida. É isso só que pode mudar nossa vida, né? Ele fala: pobres, mas enriquecendo a muitos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. A única coisa que pode enriquecer a vida de uma pessoa é Deus. É a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui riqueza material, não. Enriquecer a vida, né? A vida. Vocês lembram de Naamã? Quem lembra de Naamã, levanta a mão. Não vou fazer pergunta para vocês. Quem lembra de Naamã aí? Lembra de Naamã? Naamã era um alto oficial no tempo dele, lá no palácio. Certo? Graduado, sabe graduações? Mas ele era leproso, a Bíblia diz, contudo, ele era leproso. Sabe o que é andar com a lepra, dormir com a lepra, levantar com a lepra, comer com a lepra, andar com a lepra, dar ordem com a lepra e ir para a guerra com a lepra? Era a vida dele, uma vida totalmente sem sentido, sem vida. Mas o que aconteceu? Ele tinha a esposa, a senhora dele, a esposa, tinha uma menininha que trabalhava com ela, que ajudava lá na casa, né? E essa menininha um dia soltou uma palavra. Ela falou: se o meu senhor soubesse e conhecesse o profeta que tem em Israel, ele iria lá e seria curado. O que pode uma menininha que não tem nada, pobrezinha, sem nenhuma moeda? E Naamã ouve sobre isso e ele fala para o rei lá e ele é mandado atrás do profeta. E o profeta nem recebeu ele, mas ele foi curado, porque o profeta falou: vai lá e salta no Jordão 7 vezes. E Naamã falou: eu nesse rio aí, não podia ter rio melhor, afinal de contas, eu sou 5 estrelas, general 5 estrelas. Aí os ajudantes dele falaram: mas Naamã, o que custa? Se ele falou para você rodar 7 vezes ali no rio, pular ali, o que custa você fazer isso? E ele resolveu fazer isso. Pulou na água 7 vezes, saiu limpo. Essa menininha que não tinha nada, não enriqueceu a vida desse homem? Nossa, enriqueceu milhões de dólares, bilhões de dólares de vida para esse homem. Quantas vezes nós deixamos de fazer pequenas coisinhas da palavra de Deus? Falar, fazer isso aí. Tomamos a graça em vão, né? Tomamos a graça em vão, deixamos de fazer, No fim da guerra de 1945, por favor, gente, no fim da guerra de 1945, tinha um japonesinho lá que tinha crido em Jesus lá no Japão. Acho que estava em Tóquio, ele ia nas praças, e ele era dentista, e ele tirava uns dentes lá, o resto do dia ele ia pregar o evangelho. E ele pregava lá que
quando o Redentor viesse, quando Jesus voltasse, diante dele todo joelho se dobraria e toda língua confessaria que Jesus Cristo é Senhor. Mas no Japão, na época, no fim de guerra, os japoneses resolveram endeusar o imperador, tornar o imperador Deus. Então, para que os kamikazes, os pilotos japoneses não tivessem medo de morrer, eles podiam jogar os aviões contra os navios americanos, porque eles tinham a promessa que, sendo o imperador Deus, eles seriam recompensados no céu. E esse japonesinho continua pregando lá, pregando que o imperador ia dobrar o joelho, ia confessar Jesus Cristo como Senhor, e os policiais viram aquilo, pegaram ele, prenderam ele e levaram para ser julgado. No julgamento, perguntaram para ele: olha, sua sentença é de morte. E perguntaram para ele: olha, o negócio é o seguinte, então você acredita que o rei do inimigo vai vir, vai voltar, e todo mundo vai dobrar o seu joelho e sua língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor? Ele falou: todo mundo, inclusive o imperador. Sentença, prisão perpétua, vai morrer na cadeia. Mandaram ele para Hiroshima, foi lá que caiu a bomba, né? Uma das cidades, né? Mandaram ele para lá, ele falou: mas só que ele não pode ficar numa prisão comum. Cavaram um buraco dentro da prisão e jogavam resto de comida para ele lá dentro da prisão. O que aconteceu? Dias depois, jogaram a bomba em Hiroshima. Todo mundo virou pó, mas ele, dentro daquele buraco, foi salvo. Graça de Deus. Graça de Deus. Amém? Eu vou partir aqui para o final, rapidinho. Abram lá no capítulo 3 de 1 Pedro. Vou terminar rapidinho. Dar uma pinceladinha rápida aqui. No capítulo 3, começa falando sobre as mulheres. Fala assim: mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos maridos. Bom, eu não quero falar disso, mas está falando do modo de viver das mulheres. Você pode pegar lá na Bíblia e ler isso, que é o modo de viver das mulheres. Aí, nesse trecho que fala das mulheres, são 6 versículos falando das mulheres. Não sei se algum dia você pensou nisso, mas os estudiosos falam assim: essa palavra fala 70 vezes do Novo Testamento. Aqui, sobre as mulheres, sobre o comportamento das mulheres, falam 6 versículos aqui, nesse texto. Amém? Ela termina aí no versículo 6, falando como fazia Sara. E dos maridos, fala um versículo só. Já pensou? 6-1. 6-1, fala: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais forte. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Só quero deixar desse trecho do 1 ao 7, algumas importâncias. Quando fala assim: maridos, vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais delicada, como parte mais frágil, como parte mais forte, como parte mais tudo. Tratai-a com dignidade, porque sois... Aí, essa é a parte importante, ó. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Amém?
essa graça que muitas vezes desconsideramos ela, a mesma graça de vida. E diz mais aí para nós, para que não se interrompam as vossas orações. Quando há uma bagunça lá, um desrespeito, uma desconsideração, uma questão de ter razão, as orações ficam truncadas. Sabe por quê? Porque tem o finalmente. O finalmente aí no versículo 8. Põe na tela aí, por favor. E finalmente, fechando a coisa, marido e mulher, e dos servos lá que falam o anterior, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, um mesmo ânimo, compassivo. Aí fala amando os irmãos, mas aqui diz assim, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, comportamento de compaixão, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, dentro de casa, depois do marido e mulher. Esse comportamento, são 5 ou 7 comportamentos aí. Primeiro, mesmo ânimo. Compaixão. Fraternalmente amigos. Misericordiosos. Humildes. E o 9, encerrando a maldade. Não pagando mal por mal, nem o marido com a mulher, nem a mulher com o marido pagando mal por mal, nem os irmãos com os irmãos pagando mal por mal, ou injúria por injúria, retrucando. Antes, presta atenção, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Para que fomos chamados? Fomos chamados para recebermos bênção por herança. Muitas vezes isso passa batido. Então a nossa prática não é em vão. Amém? Não fica por isso mesmo. Ela tem um resultado. A bênção virá sobre a casa. Aí ele vai... Vamos terminar, ele fala, pois quem quer amar a vida, ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, corta a língua, dá vontade de falar, mas não fala. Você e eu somos cristãos, nós não podemos persistir nisso. A gente tem que pôr um ponto final. Tem hora que a gente tem que falar finalmente. Não é? Vamos botar aí. Ele fala, aparte-se do mal. Né? Pratique o que é bom. Busque a paz. Empenhe-se por alcançá-la. Sabe por que a vida da gente não muda nada? Porque a gente não busca a paz, a gente não se empenha por alcançar ela. Porque fala assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Amém, né? Não fica passado, não. Que Deus nos abençoe. Então a graça não é sozinho, só graça. Ela precisa ser levada em consideração. Amém? Amém? Vamos colocar em pé. Que a nossa casa seja essa casa. Que sejamos essas pessoas lá dentro das 4 paredes. Que nos esforcemos para ser essas pessoas que Pedro e Paulo falam aqui. Que não percamos isso de vista.
que a gente recomece, que a gente tenha o mesmo ânimo de recomeçar. Vamos voltar a orar, vamos ser mais fiéis às nossas vigílias de oração, né? Lá em casa, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque nós somos inteiramente, Senhor, ó Deus, separados de Ti pelas nossas próprias vontades, Senhor. Mas em Cristo nós somos reconciliados contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é em Cristo para nós. Nós queremos te louvar, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, derrama graça, derrama o teu amor, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Desperta nossas vidas, Senhor, para termos uma transformação genuína, Senhor. Que isso tenha um efeito produtivo de frutos para a tua glória e para a tua honra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Pai, nós queremos, Senhor, estarmos, Senhor, totalmente reconciliados contigo nas tuas coisas, Senhor. Nós te pedimos, Pai, por essa congregação, Senhor, que a nossa vida tenha de fato, Senhor, ó Deus, a semelhança de Cristo, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, começando desde os pequeninos, Senhor, Pai, que eles tenham um modo de vida diferente, Senhor, por meio das nossas vidas, Senhor, que eles possam ver diferença nas nossas vidas, Senhor, um modo de viver que agrada o teu coração, Senhor, e que a nossa vida seja de fato, Senhor, um lar redentor, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te louvamos, somos gratos pela vida de cada um aqui dos nossos preciosos irmãos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma a tua igreja, Senhor, e opera nela, Senhor, aquilo que o Senhor quer operar na vida de muitas pessoas, Senhor, para a glória do teu nome nesta cidade, Senhor, e onde pisar os pés dos teus filhos, Senhor, que ali se manifeste a abundância da riqueza da tua graça, Senhor, em bondade para conosco, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Um abraço ao seu irmão aí.